Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Meu nome é Elisete Garcilaso. Vamos hoje dar sequência ao livro Mulheres Refeitas dos Cacos. Capítulo 2. Família desestruturada. O inimigo ama destruir as famílias. Ataca principalmente as mulheres com esse objetivo, mas qualquer membro familiar é o seu alvo. Quando não atinge a mãe, vai para o pai ou para os filhos. Ele é especialista em destruição de relacionamentos. Não suporta a felicidade e a harmonia, então implanta a discórdia, a desconfiança, o adultério, o vício, a mentira, a violência e o abuso. Desestrutura a família causando o caos, os traumas, os medos, os sofrimentos, desapontamentos, a separação e a morte. Com isso, os lares são desfeitos. Isso é obra maligna. A história de Beatriz é marcada pelo abandono dos pais, de mentiras sobre sua filiação, de violência doméstica antes de seu nascimento, quando sua mãe apanhou mesmo estando grávida. Neste depoimento, podemos ver como o vício do alcoolismo pode levar à destruição de uma família. As marcas de mágoas e feridas na alma levaram Beatriz a uma rebeldia, ao furto de dinheiro da própria mãe para sustentar o vício do cigarro, ao afastamento da igreja e de Deus e uma personalidade agressiva alimentada pelo ódio, abandono e rejeição. Depoimento de Beatriz. Sou Beatriz e nasci num lar bem conturbado. Antes do meu nascimento, minha família já era marcada pela violência e vício do álcool. Meu pai era um alcoólatra e batia na minha mãe. Há pouco tempo ficamos sabendo que ela tinha um distúrbio mental. Quando minha mãe estava grávida de mim de 8 meses, com minha irmã pequena nos braços, apanhou de meu pai na rua, quando pedi a ele que comprasse leite para a criança. Ele estava indo visitar seu outro filho com outra mulher. Nesse momento, estava passando uma viatura policial e, ao avistar a cena, prenderam meu pai. Com meu pai preso e 2 filhas pequenas, minha mãe nos deixava aqui e ali para poder trabalhar. Foi quando ela me deixou aos cuidados de meus tios, quando tinha 1 mês de vida, por apenas 15 dias, mas demorou 1 mês para voltar e dizer que não poderia ficar comigo. Quando meu pai saiu da prisão, eles foram me buscar. Eu os estranhei, adoeci e emagreci. Então me devolveram aos meus tios para ser cuidada por eles. Meu tio e pai adotivo os advertiu para não me buscarem e nem me darem para adoção, porque eles me criaram como filha. Haja visto que tinham 2 meninos e assim teriam uma menina. Depois disso, meus pais biológicos tiveram mais 2 filhas. Quando meu pai batia na minha mãe e a expulsava de casa com as crianças, ela sempre batia lá em casa para pedir abrigo. Eu não sabia de toda a história da minha filiação, pois não me contaram que eu era filha de Maria e Rogério. Meus pais eram Francisca e Manuel, meus tios e pais adotivos. Seus filhos eram meus irmãos e não sabia que na verdade eram meus primos. Nunca gostei daquele casal que chegava e me abraçava. De certa forma, eu os rejeitava, principalmente Rogério, meu pai. A minha decepção e frustração de viver essa mentira aconteceu aos 7 anos, quando na escola escrevi meu nome com o sobrenome de meus pais adotivos. A professora me questionou por que assinava outro sobrenome diferente. Foi aí que descobri que meus pais verdadeiros era aquele casal que inconscientemente eu os rejeitava. Aí descobri minha verdadeira identidade e fiquei muito triste. O sentimento de abandono e rejeição começou a surgir porque me perguntava por que minha mãe me entregou aos meus tios se continuou com minha irmã e ainda tiveram mais 2 filhas posteriormente. Em minha cabeça infantil, não conseguia ver as dificuldades e o desespero que a fizeram me entregar. Fui criada com carinho, amor e princípios cristãos e religiosos, já que meus tios pertenciam a uma igreja evangélica. Além disso, fui desprezada e rejeitada pelos outros filhos do meu tio, de outro relacionamento. Eles ficaram revoltados de estar sendo criada como filha pelo pai deles. Corrompidos por ódio e inveja, me rejeitavam, me maldiziam, jogavam pragas em mim e até palavras de morte.
Era muito hostilizada e me sentia muito mal, aumentando o meu sentimento de abandono. Essa história toda começou a criar em mim uma revolta, uma raiva de todas as pessoas. Esses sentimentos de amargura se transformaram em uma tremenda rebeldia na adolescência por volta dos 12 anos. Criada em uma igreja com usos e costumes rigorosos, vivia uma vida dupla na igreja e fora dela. Quando chegava na casa das minhas amigas, trocava minhas roupas recatadas por outras mais justas e curtas. Usava maquiagem e bijuterias. Tudo o que era proibido em casa e na igreja. Comecei a furtar dinheiro da minha mãe para comprar essas roupas, as bijuterias e também cigarro. Agora eu fumava escondido. Mentia que ia estudar na casa das amigas. As mentiras, furtos, desobediências, cigarro e rebeldia causaram consequentemente meu afastamento da igreja e de Deus. Quando eu tinha 14 anos, conheci um rapaz muito bonito, de olhos claros como os da minha família, irmão de uma amiga que se tornara vizinha recente. Começamos a nos sentir atraídos um pelo outro. Ele era mais velho do que eu. Quase namoramos, se não fosse minha tia me contar que ele era meu irmão por parte de pai. Não aquele do início da história, quando meu pai foi preso. Aquele era filho de meu pai com uma japonesa e não tivemos muito contato. Este era resultado de um estupro feito por meu pai, de um ato cruel e criminoso. Isso me machucou e me decepcionou ainda mais. Meu pai, além de violento, viciado, também tinha cometido um estupro. E se continuássemos mantendo nossos sentimentos, poderia ter me casado com meu irmão, meu meio-irmão, e cometido um incesto. Esse moço foi criado por sua mãe e depois pelo padrasto, sem saber da sua origem. Sua mãe lhe disse que seu pai havia morrido. Agora eu sabia dessa história terrível e tive que me afastar dele, mesmo nutrindo sentimentos. Ele me perguntava por que meu afastamento, e eu não podia falar a verdade de que ele era meu irmão. Tempos depois, quando esse moço trabalhava no mutirão da igreja metodista, meu pai chegou e contou-lhe a verdadeira, nua e crua história, dizendo ser seu pai. Coitado, foi muito doloroso saber que tivera sido fruto de um estupro. Ficou desnorteado, foi para outra cidade trabalhar e morar, depois retornou e casou. Hoje temos uma grande amizade, somos amigos e irmãos. Ele é uma pessoa de bons sentimentos, não guardou rancor. Casei aos 18 anos e tenho 3 filhos. Meu primeiro filho nasceu muito doente e teve uma infância marcada por doenças graves. Parecia que os conflitos e tribulações sempre fariam parte da minha vida. Porém, os princípios de Deus aprendidos na infância sempre nortearam a minha vida. Liberei perdão aos meus pais. Procurei me aproximar deles. Quando indagada sobre como via meu pai, respondi: vejo meu pai como um coitado, um homem que não tinha amor nem por ele mesmo, nem por sua esposa e nem por suas filhas. Ele abusou de minha irmã mais velha e a queimou com café quente propositalmente quando ela tinha 7 anos. Até hoje ela carrega essas marcas. Via ele como um monstro. Hoje penso que ele devia ter conhecido Jesus, ter mudado a sua vida. Na verdade, ele tinha uma natureza ruim e era dominado pelo álcool. Eu não suportava quando criança, mesmo antes de saber que ele era meu pai. Aos 14 anos, resolvi procurá-lo e reatar os laços, mas ele era sempre desaforado, debochado e cínico. Sempre agredia minha mãe e irmãs fisicamente e com palavras ofensivas. Quando me casei, levei meus filhos para conhecê-los e os ensinei que ele era seu avô. Não tirei dele o direito de ser avô dos meus filhos. Liberei perdão aos meus pais e me reconciliei com Cristo. Compreendi e perdoei minha mãe quando fui mãe. Tive com ela um relacionamento de carinho e respeito, mas não de amor como de mãe. Meu pai adotivo, meu tio, já faleceu e hoje cuido de minha mãe adotiva, bem idosa. Hoje entendo que era propósito de Deus, tirando-me daquela família desestruturada e ter sido criada com amor e princípios cristãos para que pudesse perdoar e ser restaurada. Continuo casada com meu marido, que conheci na adolescência e passei por uns problemas como o abandono de lar quando ele saiu de casa.
Ele voltou e eu perdoei, recebendo-o de volta ao lar. A vida me tornou uma pessoa amarga e rancorosa. Odiava com intensidade qualquer um que me fizesse mal, o mínimo que fosse. Sentia raiva e nutria sentimentos de vingança a essas pessoas. Estava sendo envenenada por meu próprio veneno. Quando me converti verdadeiramente, Cristo mudou o meu caráter e liberei perdão a todos os meus ofensores. Ainda estou no processo de aperfeiçoamento. Posso dizer com alegria e verdade que Deus mudou o meu coração. Me libertou do ódio e da rebeldia onde o diabo me encarcerou. Tenho uma vida restaurada, sirvo no reino de Deus, tenho uma família abençoada e ainda recebi uma cura tida como incurável pela medicina. Ele cura, restaura e liberta. Assinado Beatriz.